Estamos aqui preparando o ambiente para começar a aula. Eu estou lidando com dois dispositivos, um para transmitir o Face e outro para transmitir o Instagram. E eu vou arrumar os melhores ângulos para que eu possa falar para os amigos do Instagram e os amigos do Facebook. Então, às 6h30 a gente começa. Essa já é a terceira aula aqui do confinamento, e ela tem por objetivo chegar até algumas pessoas que já fizeram aula comigo, chegar a algumas pessoas que nunca fizeram aula comigo, mas principalmente para compartilhar modos de movimentar o corpo. Então hoje, como é a terceira aula e é a primeira que eu vou transmitir também para o Face, eu vou retomar algumas coisas que a gente trabalhou no primeiro dia e no segundo dia. Para a música. Então, começando mais uma aulinha hoje. Ontem nós paramos no trabalho de braços, né? Depois de termos feito o trabalho da cintura escapular, da coluna cervical, explorando a mobilidade do pescoço, explorando as possibilidades de movimento dessas duas dobras aqui mais imediatas e da relação disso com os braços, né? Para quem está chegando hoje aqui na nossa sala, na nossa aula, é bem importante dizer que esses movimentos que eu vou sugerir para vocês, eles servem tanto para dançar, quanto para não dançar, quanto para viver. Então, a ideia, ela surgiu muito de uma oficina que eu comecei a ministrar no ano de 2017, como ação do Mimes e Companhia de Dança Coisa, junto com o projeto de pesquisa de linguagem autoral em dança. Então, o que é isso? Eu estou, desde 2016, sistematizando o modo pelo qual eu venho ensinando dança há tanto tempo. E em 2017 a gente começou a abrir para um público mais amplo, um pouco, que era um público que não dançava também e que dançava. Então, a gente começou a receber pessoas de muitos lugares numa mesma aula. E o objetivo dessas aulas começou a ser a pergunta era como tornar acessível esse movimento para pessoas de diversos níveis de conhecimento em dança ou de conhecimento algum em dança, né? E as experiências, eu digo, têm sido maravilhosas. E hoje eu vou começar então sugerindo para que a gente comece como a gente começou nos outros 2 dias, que é sensibilizando as palmas das mãos. Tá? Eu estou sentada de novo aqui no meu banquinho, né? Eu já falei nos outros dias que vocês podem fazer esses movimentos tanto em pé, né, quanto sentados. Então a base, ela ainda não está importando, porque dependendo da base, eu vou ter um tipo de trabalho. Então o que mais me interessa agora é dar atenção a essa parte da pelvis para cima, né? Porque uma vez que a gente estude esses caminhos, a gente tem condições de transportar esse estudo, seja qual for a posição das nossas pernas. Então esse é o princípio. Cuidar do desenho do movimento, cuidar de que parte está dobrando, quais os cuidados que a gente vai ter para fazer essas dobras e principalmente cuidar de uma boa definição desse movimento em termos espaciais, em termos temporais. Então, para onde que eu estou indo? Eu estou dobrando para frente. O que eu estou dobrando para frente? É a minha cabeça, é a minha cintura escapular, é o meu tronco inteiro. Então, saber o que está implicado nesse movimento, primeiro para a gente mesmo, né? E depois para que isso, no caso da dança,
se torne claro também para as outras pessoas que estão vendo, né, esse movimento. Então, vou continuar no meu banquinho porque eu acho que é uma maneira fácil de me comunicar. Mas repito, quem está testando a aula, quem está fazendo junto, pode sentar no chão ou pode ficar em pé. Começando. 7, 8. Aqui. Tem uma sensibilização do antebraço, dos antebraços. E ontem a gente já começou a fazer essa sensibilização até o ombro. Até o ombro. Quem lembra dos outros dias, isso aqui é para aguçar o tato, para aguçar as articulações, para a gente avisar o sistema nervoso central de onde dobra, onde existem essas dobras. E a pele, tanto a pele quanto as articulações, ela vai nos ajudar a compor uma imagem mental naquilo que a gente chama de propriocepção, né? Então essa qualidade de a gente saber como é que a gente está no espaço, sem necessariamente a gente estar olhando para o corpo da gente, ok? Então tem esse desenho, esse mapeamento do braço, das mãos, e um certo aguçar da sensibilidade tátil, né? Dá para chacoalhar um pouquinho e dá para fazer uma pequena explosão. Sustenta um pouco, cuidado para não machucar. Eu vou pedir para vocês soltarem pesados os braços ao lado. Ontem nós falávamos dessa noção de peso, né? Peso das partes do corpo. Então aqui tem um certo relaxamento e uma certa noção, talvez, do comprimento do meu braço. E já, como ele está um pouco mais pesado, ele já ajuda os trapézios a relaxarem. Por falar nisso, vamos para eles? Então assim, ó, aguçando a sensibilidade tátil aqui do peitoral, aqui da cintura escapular, pensando clavículas, ombros, externo, e tendo essa noção das costelas e das escápulas aqui atrás, ok? Então a gente vai colocar a palma da mão aqui em cima e a gente vai inspirar. Ah, o pessoal tá falando comigo, pequena explosão, ok, depois eu respondo. Então, aqui, distribui bem. Se for E. Vai soltar o ar devagarinho. E vai deixar escorrer os braços. Pensa numa espécie de geleca. E agora faz a mesma inspiração. A gente tem tendência a pegar o ar de sopetão, né? Daí, gente, isso gera toda uma tensão, né? Então a gente vai tentar fazer uma tomada de ar um pouquinho mais serena. Lembra da serenidade? A gente não passou pelo rosto hoje, depois a gente passa. A gente começou pelos braços de novo. Tá? Então vamos pensar nesses braços pesados, né? Posição da coluna, não estou nem para trás nem para frente, eu estou como se eu estivesse deitada no chão, sem protusão da cervical, relaxada. Aí a gente vai respirar. Inspirando, e solta o ar, inspira. Segura um pouquinho e vai soltando devagarinho, como vocês entenderem. Solta todo o ar. E mantenha a coluna para cima enquanto solta o ar. Não solta a coluna para baixo. E agora respira normalmente, né? Ontem a gente também começou a pensar nessa base
na pelvis como base. Então, eu gosto muito dessa parte inicial da aula, eu gosto de fazer ela sentada no chão. Mas também esse banquinho aqui nos ajuda bastante a entender quando os isquios estão caindo para o banco ou para o chão, quando eles estão tombando talvez um pouquinho para trás, que eu posso dar uma relaxadinha na coluna lombar, e quando eles estão tombando para frente. Então, o que a gente está lidando aqui? Se eu informo o meu corpo que cai para trás, que fica mais na vertical, ou que tomba para frente, eu estou criando 3 parâmetros de movimento para que eu saiba que esse é um, que esse é outro e que esse é outro. Isso me dá condições de poder escolher. E aí tem um conceito bem interessante que ele surge da minha pesquisa, que chama autodireção. Eu tenho condições de dizer onde é que eu quero ficar, de perceber isso, né? E quanto mais eu faço, quanto mais familiaridade eu tenho com esse movimento, mais rápido esse ajuste no movimento se dá. Então isso é muito legal. Para a dança isso é muito útil, porque imagina em cena, a gente não tem espelho. E via de regra a gente está dançando com mais gente, então como é que eu desenvolvo essa capacidade de ação e de escolha de um modo muito rápido? E então eu parto do princípio que estudar essas posições de forma lenta, tentando gerar um tônus de menos esforço para manter uma certa postura, é o que vai nos dar conhecimento e sensorialidade para a gente atuar de uma maneira mais rápida, mantendo esse mesmo padrão, né, de postura e de relaxamento, para que a gente tenha, mais talvez destreza, que o movimento fique mais otimizado, né? Então, aqui, tomba, sobe, frente, volta, e depois isso no chão é uma beleza, porque daí vai criando toda uma mobilidade aqui. Se a gente abrir a anteora, vai criando toda uma mobilidade na articulação coxo-femoral. E depois, para quem faz balé, os pliés em segunda posição, eles ajudam bastante, né? Porque daí a articulação está bem lubrificada, está avisada. Então, outro princípio que a gente utiliza bastante na pesquisa chama avisar o corpo do que ele vai mover. Eu conto para o corpo, eu exploro cada movimento de cada articulação em todas as possibilidades que ela pode mover. E aí eu vou fazendo as combinações, né? E as recombinações, ok? Então, estávamos aqui, queria que vocês passassem de novo as mãos pelas clavículas e agora pesassem um pouquinho no ombro. Ao pesar um pouquinho no ombro, não precisa puxar, só pesa aqui. Tenta liberar o pescoço, olhando para um lado, volta, para o outro, volta e essa facilidade da rotação. Eu digo esse deslizar das vértebras da coluna cervical. Macio, macio sem tensão na parte anterior, macio sem tensão na parte posterior e nas laterais. E aí a gente vai fazer de novo essa circunferência do nosso pescoço. É como uma automassagem, mas de novo, repito, é um aviso dessa parte aqui. Que depois eu posso lidar com mais propriedade. Bem, quando eu vou pensar em extensão, de pensar que é a parte anterior que está estendendo. Quando eu vou pensar em flexão, o que está implicado nesse movimento, né? E sempre mantendo uma certa distância entre as vértebras, naquele pequeno up. Então veja, eu não tô em nenhum momento fazendo essa força, eu estou dando indicativos de ação para o meu corpo e de postura. E isso vai criando um certo repertório de informações que, à medida que a gente repete, elas vão se mantendo no corpo. Por exemplo, quando eu começo a mover as pernas, né? Então, talvez o grande desafio seja como carregar todas essas informações no momento em que eu estiver fazendo outras coisas, que eu estiver deslocando no espaço, que eu estiver fazendo um esforço
né? E que isso possa continuar fluido aqui em cima, apesar dos esforços, né? Então, aqui tem outra questão que são os isolamentos das partes, das articulações. Enquanto uma move de um jeito, a outra pode mover do outro jeito. Enquanto uma move numa velocidade, a outra pode adquirir outra velocidade ou densidade e etc, né? Então, estamos subindo, né? Vou pedir para vocês voltarem para as mãos, do antebraço, e pensar nos órgãos aqui dos sentidos, aqui os olhos. A gente está pensando muito no tato, né? Então vamos fazer um círculo aqui ao redor dos nossos olhos, principalmente prestando atenção nessa região da sobrancelha e nesses dois brincos aqui que se formam entre as duas sobrancelhas, que elas, eu digo que elas carregam muita tensão. Então, regiões de tensão entre as duas sobrancelhas, região temporal, chega na região temporal e faz pequenas massagens. Tenta relaxar aqui também, ó, na mandíbula. Tenta serenar o rosto, né? Dá uma atençãozinha para o olfato, né? Olfato, visão. Pensa no paladar, nessa tatilidade aqui ao redor da boca. Isso pode ser muito físico e muito metafórico ao mesmo tempo, né? Porque os canais sensoriais são eles, a partir deles, né, que a gente toma toda uma referência do nosso estado no mundo. Aí tem as orelhas, né, aqui os ouvidos, pode fazer uma massagem puxando um pouquinho o lóbulo da orelha para baixo, um pouquinho a orelha para cima, né, aqui o pavilhão auditivo, ok? E agora pequenas varreduras aqui no rosto para abrir, 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 vai descendo o pescoço, respira, e solta de novo, aqui, relaxa a coluna. E percebe como é que essa parte anterior se comporta depois dessa pequena instrução que as mãos, né, ajudaram a compor. Ok? Certo? Tudo bem? Eu vou no raciocínio aqui, né? Depois eu vou tentar responder as perguntas. Vocês podem começar a me mandar as perguntas em inbox, né? Acho que no Facebook fica aí gravado, mas depois eu respondo. Então, a gente já brincou com essa rotação, a gente vai brincar um pouquinho com a flexão, mas eu já vou pedir para aquele movimento que a gente fez ontem, para a gente retomar ele, né? Então a gente informa a nossa cintura escapular, tá? Eu não vou fazer só a cabeça agora, já vou partir da cintura escapular. A gente informa a nossa cintura escapular, uma mão faz um parapeito e a outra, ela segura a nossa cabeça. E a gente vai fazer uma pequena flexão de cintura escapular e vai voltar. Essa mão passa para frente, essa para trás. E eu vou fazer uma pequena extensão, aparando a minha cabeça aqui e aparando a minha cintura escapular atrás. Eu volto. Vou fazer aquela coreografia de ontem. Aí eu me viro de frente e eu dou esse indicativo. Primeiro eu faço esse movimento conduzido. Venho até a lateral, venho na diagonal, venho em frente e volto redondinho. Então observe que eu estou fazendo muito macio, muito pequeno, muito conduzido esse movimento. E é a primeira premissa para que ele possa depois mudar de qualidades. Eu posso imprimir qualidades diferentes em cada gesto, ok? Vamos fazer o outro lado. Faz o parapeito aqui com essa mão, que essa mão vai nos dar o parâmetro de onde dobra, só para não dobrar até a cintura. Aqui eu não vou dobrar até a cintura. E com essa mão aqui eu vou segurar para perceber o peso da minha cabeça e que também ela não cai. Eu vou tentar sustentar ela para fazer aquele grande arco, aquela grande curva que faz tipo um chafariz a partir da cintura escapular, ok? Foi lá, aqui, inspira, vou trocar, essa faz o encosto aqui e essa faz o encosto aqui e eu penso nessa extensão,
eu volto ao eixo, a mão inclusive pode ajudar, volto à frontalidade, eu dou esse indicativo que vai descer, desço, passo pela diagonal, frente e retorno ao eixo. Deixa eu ver aqui, ó. Eu gostaria de saber se quem já fez a aula gostaria que retomasse as posições só da cabeça, da cruz e do X. E aí, pessoal, quem já fez a aula, querem que eu retome essas posições aqui da cabeça? Falem comigo. Ok. Então, eu vou retomar. Vamos fazer só a cabeça, ó, pontuando a frente, atrás, voltou. Pequena rotação, voltou. Lateral, lateral, voltou. As pequenas diagonais, então, eu faço uma pequena diagonal e faço a flexão, retorno, faço a extensão, retorno e retomo a frontalidade. E pequena diagonal, flexão, extensão, voltou e retomo a frontalidade. E aí eu vou fazer a circundação pontuando todos esses lugares que a gente visitou. Quais foram esses lugares? De novo, frente, trás, tem lado, outro lado, tombou, tombou, as diagonais frente e trás, frente e trás e a frontalidade. Então, o movimento que une tudo isso é uma circundação. E eu vou convidar a gente para fazer uma circundação, primeiro da cabeça e depois mobilizando a cintura escapular. Certo? Vamos começar então. Deixa eu ver assim, eu fico quase de frente para as duas câmeras. E foi. Frente, sua cabeça. Diagonal, lateral, outra diagonal, atrás, foi, lateral, diagonal, à frente, e à frente, retorno, outro lado, foi, frente, diagonal, lateral, vai atrás, mais atrás, outra diagonal, lado, diagonal, frente, frente, voltou, aqui, foi lá, e frente, diagonal, lateral, e diagonal, atrás, atrás. E diagonal atrás ao lado, e diagonal à frente, retornou, outro lado e vai frente, diagonal, lateral e diagonal atrás, lateral, vai atrás, lá, continua, diagonal, à frente e retorna, ok? Então, isso depois eu posso pensar em pé. Vamos levantar para testar em pé isso? E foi, já aqui, frente, diagonal, lateral, diagonal atrás, vou atrás, ali os ombros, outra diagonal, ao lado, vou diagonal, vou à frente, faço um pliezinho e volto redondo, cheguei, outro lado e frente, diagonal, lateral, lá na diagonal atrás, trás, outra diagonal, lateral, diagonal à frente, pequeno plie e vou desenvolver até chegar. Esse movimento de circundação, aliado a braços, ele vai desenhar, ele vai dar uma noção de tridimensionalidade ao movimento. É lindo, gente, sabe? Quando a gente enxerga que essa região aqui, ela começa a mobilizar, ela começa, é como se fosse uma massa de modelar macia, eu diria que o nosso canal de comunicação com o mundo, ela não precisa ser uma comunicação literal, mas ele se expande. É como se fosse um farol. Ele abre lateralmente, né? Mesmo que eu não esteja com os braços abertos. E isso eu diria que seria uma predisposição
uma disponibilidade do corpo, dessa parte do corpo, para o movimento. Então eu estou aqui exaustivamente procurando essas minúcias, esses lugares que torce, que dobra e que estica e que vai. Olha, tem uma coisa assim da rotação lateral aqui da cintura escapular, olha que interessante, vamos experimentar. Ó, eu posso fazer uma grande rotação, olha que interessante, eu estou com a pelvis bem sentada, então isso vai me impedir, às vezes, aprender esse movimento em pé, ele é meio... é capaz de eu começar a virar a pelvis junto. Então aqui eu vou conseguir isolar essa parte, né? Então a pequena rotação que eu vou até a diagonal e aí uma rotação um pouquinho maior que é o máximo que eu conseguir fazer isso aqui, ó. Romp, 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 romp. Ah, e daqui sai tanta coisa, né? Se eu parar aqui, ó, eu tô com toda a minha rotação. Se eu voltar um pouquinho para a diagonal e fizer aquela flexão, fizer aquela extensão, olha só, uou, uou, volta. Então eu começo a expandir um repertório de movimento que na verdade eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou brincando com aqueles pontinhos que eu fiz na cabeça, eu só estou expandindo a parte da minha coluna que está implicada nesse desenho, né? Então eu vou aumentando a proporção dele. Eu vou aumentando a minha relação em termos de espaço, corpo, né? E aí depois vem o tempero do tempo, que a gente nem está entrando nesse assunto, né? Bom, então, ontem a gente começou a trabalhar braços, né? Tensilidades dos braços. Agora então vou convidar vocês para voltarem naquele assunto que nós estávamos ontem, né? De novo, tomando esse comprimento, essa espessura, e como se a gente puxasse um objeto mais pesado, não tão pesado, a gente está aquecendo, tá? E empurrasse esse mesmo objeto. Então aqui eu tenho uma ação de puxar e empurrar. E nessa ação, que ela requer uma certa tensão dos meus braços, eu tenho que cuidar para que essa tensão dos braços ela não migre para os trapézios e para o rosto. Então eu tenho que cuidar para não apertar, para não convidar, sabe, aqueles penetras, a musculatura que não precisa. Então eu não preciso do meu trapézio, eu não preciso da musculatura da minha face para fazer esse movimento. Eu vou começar a estudar o que eu preciso para fazer esse movimento. Então eu puxo e eu empurro. E eu posso, na minha imaginação, ir pensando que o objeto começa a ficar mais pesado. Tá? E eu posso pensar que esse objeto ficou muito leve. Olha só. Eu continuo no mesmo desenho, na mesma escultura do movimento, mas com outra qualidade. Posso pensar que eu estou puxando um pequeno isopor. E eu posso pensar que eu estou puxando uma estante, né? E aí eu começo a ver que todo o meu corpo se organiza para isso. E eu começo a mudar, inclusive, os meus olhos. A tensilidade geral do meu corpo, né? Relaxa um pouquinho. Eu chamo isso de apoios imaginários. É como fazer apoio no chão. Mas os apoios imaginários eles são mais específicos. Querem ver uma coisa? Cruza as mãos. Vamos fazer um pouquinho de apoio imaginário hoje. Cruza. Espreguiça sem deixar os ombros irem para frente. Pode esticar bem os cotovelos. Relaxa os cotovelos. Libera o pescoço. Solta. Olha só, o pessoal que faz balé, se eu virar a palma da mão para frente, eu tenho uma primeira posição bem gorducha, olha só, cheia de volume. Mas eu não vou virar, vou manter a palma da mão para fora. E eu vou brincar com isso, empurra, volta, empurra, volta, empurra, volta. Só isso aqui. E eu vou mudando de tensão no meu braço, fazendo repetidas vezes. Quando eu canso, eu posso relaxar um pouquinho essa força, continuo empurrando, voltando.
eu chamo isso de apoios imaginários. Então, você imagina que o chão está aí, você imagina que está fazendo um apoio e você não tem uma sobrecarga do peso, né? E vai trabalhar uns grupos musculares bem interessantes, né? Sem que a gente fique tensionada no trapézio. Vamos fazer isso para o lado? Olha que interessante. Então, eu vou puxar e eu vou empurrar. Eu vou puxar e eu vou empurrar. O objeto ficou mais pesado, eu vou puxar, tem mais resistência, eu vou empurrar. O objeto vai ficar mais leve agora. Vamos facilitar a nossa vida, né? Puxar. Olha que interessante. Respira. Empurra. Não vamos descansar não. A gente vem para frente. Puxa. E empurra. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho nesse abdômen agora funcionando junto e no tronco. Naquela posição da pelvis. Puxar. Vocês podem ir se movimentando na cadeira também. Lá. E aí vocês podem também brincar com isso, improvisar um pouquinho, enquanto uma mão puxa, a outra empurra. Enquanto uma mão puxa para frente, a outra empurra para o lado. E puxa, empurra, empurra, puxa. Então, relaxa um pouquinho. De uma ação aparentemente simples, é possível ir construindo vocabulário de movimento para composição coreográfica. E essa é uma grande intersecção que a nossa pesquisa de linguagem autoral em dança, que a gente desenvolve também junto com o MIMES e junto com a comunidade, né, com aquele projeto bem bacana chamado Degustação de Movimento, que tem apoio do Departamento de Difusão Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigada. É isso que a gente tenta fazer e discutir. Esse movimento, às vezes, aparentemente banal, que eu estou fazendo apoio, na verdade eu estou fortalecendo meu braço, e como que isso muda de status quando a gente começa a brincar com as possibilidades, né? Quando a gente começa não só a brincar com as possibilidades espaciais, mas com essas diferenças de tensão entre um lado e o outro do corpo. Agora, isso me fez lembrar, falando em autoria, a primeira vez que eu acho que eu discuti essa questão foi no projeto junto com o Eduardo Severino e Luciano Tavares, chamado Glórias do Corpo. Aquele projeto era muito legal, a gente ia para ilhas esportivas da cidade de Porto Alegre e começava a fazer exercício normal de aquecimento e de alongamento nos aparelhos. E aí, lá pelas tantas, aquele exercício começava a mudar de padrão, começava a se estabelecer um jogo entre nós três. E aí era também a nossa questão, né? Essa questão ela migra também para o meu trabalho, porque faz bastante tempo, desde que eu tinha escola em São Luís Gonzaga, que as minhas composições partiam dos meus exercícios de aula. Eu sei, isso não é grande novidade, isso é bem comum, e eu já recebi várias críticas, algumas críticas em relação à coreografia. Parece que tu está fazendo uma aula no palco. Eu não me importo com isso. Para mim, o que é mais importante é que a gente esteja em relação e que essas informações circulem. De que forma? Não sei. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente não acerta tanto, né? E a composição em dança, ela tem esses aspectos. Às vezes tu tem um corpo super preparado, cheio de repertório de movimento e ideia, mas às vezes a obra, a coreografia não dá liga. E aí? Né? E aí que toda composição em arte, ela tem os seus mistérios também. O que pega, o que não pega, o que de repente dá certo, o que é dar certo, né? Mas então é isso. Então, de pensar que nesse simples repertório aqui, de puxar e empurrar, que a gente começou com as duas mãos para frente, que é a maneira mais simples de começar os movimentos, depois a gente foi simultaneamente com as duas mãos, os dois braços para o lado, e a gente teve só uma instrução de tornar o movimento diferente,
que era imaginar que o objeto, ora era mais pesado, ora era mais leve, né? E daí depois a gente tem a possibilidade, se vocês quiserem experimentar também, isso puxando e empurrando para cima. Puxando e empurrando para cima, porque vai me dar mais uma possibilidade. Eu posso fazer com um braço só. E pontuando esses lugares no espaço só com essa tarefa. O que seria isso? Levar essa tarefa a uma certa exaustão de possibilidades para ver que espécie de vocabulário surge e que espécie de trabalho, de jogo, né, de combinações. No fim, é muito interessante, né? Principalmente quando tem mais gente na aula e a gente coloca uma música para que as pessoas consigam se apropriar desses movimentos e improvisar com esses elementos. É muito rico, gente, sabe? Porque são esses pequenos elementos que as pessoas depois têm uma liberdade de compor com as suas coisas, né? Que eu acho que tem sido a minha meta como prof de dança. Achar esse limite, não sei, esse ponto. Acho que é um ponto onde essa aula possa servir para todo mundo, né? Para quem dança, para quem não dança. E é uma aula que eu tenho que falar muito, eu tenho que explicar muito isso, né? Para que, às vezes, tem os bailarinos que têm mais experiência, enfim, mas no momento da improvisação isso é bem bacana, porque daí os mais experientes ajudam os menos experientes, e aí é uma festa, né? É muito bonito. Eu acho que já estamos na nossa hora. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu ainda vou descobrir como é que eu faço essa transmissão simultânea entre uma live do Instagram e esse dispositivo do Facebook, mas se eu não conseguir, a gente vai continuar lidando com essas duas câmeras mesmo, porque são públicos diferentes que eu acho que eu estou atingindo, e o meu objetivo é continuar trabalhando pela difusão e pela formação em dança, apesar do confinamento, né? E eu acho que encontrar vocês aqui tem sido emocionante para mim. Eu tenho recebido algumas mensagens, tenho ficado um pouco emocionada, porque tem gente que eu não via há muito tempo, e eu dou aula desde os 21 anos, imagina só. Tem muitos alunos espalhados pelo mundo e tem sido um canal de reconexão com as pessoas e de distribuição talvez desse modo como eu falo agora, né? Porque a gente vai afinando a palavra, a gente vai refinando o modo de dizer. E eu acho que muito desse modo de dizer, tintim por tintim, ele veio nos últimos anos por causa dessa mistura de gente que aparece na minha aula. E eu não estou falando que é só na URGS essa mistura. Quando eu dou aula em Joinville também, as turmas são muito de diversos níveis, embora seja uma turma intermediária ou iniciante, as pessoas têm diversos patamares de conhecimento da dança, diversas quantidades de alongamento no corpo, algumas conseguem sentar direitinho, né, sem cair a coluna lombar, outras não conseguem, e a gente vai adaptando os movimentos para que cada corpo consiga usufruir desses movimentos. E isso é muito legal, quando a pessoa consegue uma maior mobilidade. Para mim, uma grande dádiva é conseguir sentar assim, que seria uma posição fetal, sentadinho, né? Então, imagina, não é uma dádiva a gente voltar a uma posição fetal, depois a gente subir uma escada com destreza. Então, são essas pequenas coisas, assim, essas pequenas maravilhas do cotidiano que eu convido vocês a ficar observando como é gostoso ter um corpo e como é interessante sentir que esse corpo tem pequenas dobras e essas pequenas dobras potencializam a nossa expressão. Certo? Então, por hoje a gente fica por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês. Muita paz. Vamos nos cuidar dos outros e cuidar das palavras que a gente tem proferido, né?
Obrigada. Tchau, gente, queridos.